Mateus, meus irmãos, capítulo número 5, apenas os versos 10, ou melhor, versos 11 e 12. Diz assim então a Escritura Sagrada. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem, né? Aqui na Palavra de Deus, nesse Evangelho, nós encontramos o que chamamos de as bem-aventuranças de Cristo Jesus. Começando ali no próprio capítulo 5, né, Jesus traz uma série de palavras extremamente especiais com relação a essa questão das bem-aventuranças. Parte dela, claro, ou melhor, toda ela das bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, né, um dos discursos mais especiais e maravilhosos de Jesus, que realmente, como já diziam alguns autores, que se o mundo todo pudesse escrever o que é mais lindo, né, o que é mais maravilhoso, o que é mais impressionante, o que é mais poético, o que tem mais relação com a intimidade do coração do homem, e pudesse conduzir isso tudo num livro ou num compêndio, né, e pudesse expressar os seus sentimentos, as coisas mais lindas que se poderia escrever, nada absolutamente poderia ser comparado ao Sermão do Monte que Jesus mencionou e ficou registrado para a gente. E dentro dessa fala de Jesus e dentro das bem-aventuranças, nós encontramos esses dois versos que falam a respeito de uma questão da perseguição, né? Ou da injúria, quando nós, como cristãos, somos então aí perseguidos por alguém que odeia Cristo, ou o Evangelho, ou acaba não crendo nas questões relacionadas aquilo que a palavra de Deus nos traz. Pois bem, hoje é um dia especial, né? Hoje é o DIP, está ali escrito ali, vai ser um material utilizado daqui a pouquinho pela UPA, né? Dia da Igreja Perseguida. Isso significa DIP, né? Hoje, principalmente pelas missões Portas Abertas, é uma missão que já foi aí criada há muito tempo, nesse dia ela então incentiva para que as igrejas do mundo todo voltem os seus olhos não para si próprias, mas para aqueles que ao redor do mundo sofrem justamente essas injúrias, essas perseguições por causa do reino de Deus em todo o mundo. Nós vivemos numa parte ocidental do planeta, onde a liberdade em relação ao Evangelho, à vida cristã, é muito grande. Nós mesmos sabemos disso, né? Como é livre o nosso proceder, como é livre a nossa fé, como é livre expressar o que nós entendemos sobre a palavra no país em que nós vivemos. Apesar das ideologias, apesar de algumas pessoas que não creem, apesar de algumas coisas que se provocam, né, a trazermos algum prejuízo, ainda assim moramos num país de total liberdade no que concerne à vida religiosa e também, no nosso caso, à vida cristã. Mas não é assim ao redor do mundo, né? Não é assim ao redor do mundo. Já ouvimos muitos casos, às vezes pelas mídias ou por notícias que chegam à igreja, de homens e mulheres que sofrem muito ao redor do mundo por causa justamente da perseguição, principalmente em países fechados, cuja autoridade de governo ou cuja própria cultura de povo não permite que haja uma outra religião a não ser aquela estabelecida, tanto pela cultura local, quanto também pelo governo. E não permitem que pessoas, principalmente que abraçam a fé cristã, tenham realmente uma liberdade de expressar a sua fé, né? São muitos e muitos que são, inclusive, mortos até por causa daquilo que professam, ou da fé que professam. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre essa questão relacionada à igreja perseguida, né? A gente é muito adaptável, nós vivemos o nosso mundo. É verdade, amanhã é segunda-feira, né, algumas coisas você vai lembrar do culto, talvez outras não, e assim por diante a gente vai vivendo a nossa vida. E por viver a nossa vida, e naturalmente, claro, viver o nosso contexto, algumas coisas não passam na nossa mente ao longo do dia, por exemplo, ou ao longo da semana, ou ao longo da própria existência. A gente muitas vezes não tem uma ideia do que é ser cristão num lugar totalmente diferente do nosso. Quando nós estávamos na África, agora no período que passamos em abril,
Lá o governo, né, ele permite que haja uma liberdade religiosa, por isso então também a igreja presbiteriana cresce lá, nos trabalhos que nós vimos com a irmã Cecília, com o pastor Beto, né, as igrejas que são ali fundadas, inauguradas, estão estabelecidas em crescente ou franco crescimento, mas a população é de maioria muçulmana, como nós falamos aqui, né, 70% é muçulmano. Nós mesmos estávamos lá e vimos essa liberdade, porém, veladamente, por causa da cultura, por causa da religião, né, ou a fé que professam, muitas famílias e muitas pessoas não aceitam que os seus familiares abracem a fé cristã. Então, não necessariamente há uma perseguição, né, aberta no país contra cristãos, mas por causa dessa condição, pessoas sofrem na sua vida porque professaram o nome de Jesus. Este é um caso. Há casos ainda mais, mais radicais. Quando nós pensamos num dos países asiáticos, uma das missionárias que temos, inclusive já nos manda notícia, em alguns momentos pede para não divulgar, porque sofrem perseguição também um pouco mais agora aberta, sem realmente poder professar a respeito da fé que exercem. Escondidos. Sabemos, né, se você lembra quem é, seu esposo foi preso. Deu um sumiço de alguns dias, porque ela não tinha nem notícias dele. E foi investigado, e foi realmente interpelado pela polícia, foi ameaçado. Né? Uma série de coisas que nós não conseguimos experimentar no nosso dia a dia, graças a Deus, porém, então não sentimos como é viver na pele dessas pessoas. Muitos problemas e muitas dificuldades dadas exclusivamente por causa da fé professada. E olha que é uma fé em que a gente não se aplica, né, em fazer qualquer mal a outras pessoas que por alguns são chamados de infiéis, por exemplo. Né? Como Jesus nos ensinou, a ideia realmente é conduzir ao amor, à paz, né? E uma caminhada segundo a vontade de Deus. E ainda assim, mesmo com essa expressão de amor e com essa expressão de fazer aquilo que é bom, muitos são perseguidos e, como diz o próprio texto que nós lemos, né, injuriados, são realmente ameaçados, são realmente alvos de coisas horrorosas que a gente nem faz ideia do que pode acontecer. Quando nós pensamos nessa igreja, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos nesse instante, né? Há um versículo, não precisa abrir a Bíblia, né? Vai ser projetado também no telão, de 1 Pedro capítulo 5, verso 9, por exemplo, quando, na verdade, o autor está falando a respeito das ciladas do inimigo, né? Ele está falando sobre isso nesse momento, no contexto desse texto, e ele por isso diz, olha, resisti-lhe firmes na fé. Aí ele completa, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Você deve pensar que a igreja não é apenas a igreja local, nós somos parte de uma igreja maior, que é a igreja de Cristo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós falamos, né, sobre os estudos bíblicos, a gente separa a igreja de forma que falamos de uma igreja local, ou seja, onde a gente mora, onde a gente congrega, uma parte dela, né? E uma igreja que a gente chama de universal, que é aquela igreja única que perpassa todas as eras e está sobre a face da terra. Aquela igreja que Jesus mencionou que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele não falava de uma denominação, de uma igreja local, de um tempo só, né, com algumas pessoas e alguma geração. Ele falava da única igreja que desde que ele a fundou até de quando ele vai voltar, que é aí relacionada a todos aqueles, em todas as épocas e eras, que assumiram um compromisso com Cristo e têm Ele como Senhor e Salvador. Então, nessa igreja, por exemplo, que não somente também é relacionada ao Novo Testamento, né, mas uma igreja que tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó e tem nós também. E todos aqueles que ainda virão no futuro e terão sua fé em Cristo, também são inseridos nessa igreja, no corpo de Cristo, numa igreja só. Não existem duas igrejas. Existem igrejas locais, né, por causa que nós somos separados por tempo e espaço, né? Porém, não existe duas igrejas de Cristo, mas uma única igreja. E a igreja perseguida é o corpo sofredor de Cristo.
o corpo sofredor de Cristo. Enquanto nós temos essa liberdade, enquanto nós podemos realmente viver esse mundo em que nós vivemos, de grande fartura, de grande liberdade, de grande conforto, muitos irmãos ao redor do mundo, espalhados sobre esse mundo, muitas das dificuldades e sofrimentos, como Pedro fala também, embora ele fale de uma tentação e de algo nesse sentido, mas penso eu agora na igreja perseguida, esses sofrimentos estão espalhados e cumprindo-se na vida de muita gente sobre a face da terra. Nós não podemos calcular exatamente, pelo menos não eu agora, não tenho estatística, mas enquanto estamos reunidos aqui, alguém pode estar sofrendo por causa do Evangelho. E nesses países fechados, muita gente não tem acesso ao que nós temos nas nossas mãos. Já houve histórias reais e verídicas que provavelmente se também realizam nesse mesmo momento, onde pessoas não têm a Bíblia, mas têm uma página dela apenas, porque não conseguem carregar uma Bíblia, ela seria muito aparente. Algumas igrejas têm apenas uma Bíblia só, escondida, igrejas subterrâneas, onde tem uma Bíblia só, e cada pessoa chega lá e lê um pedacinho, e reveza para que outro possa ler, porque eles não podem levar nada para casa. Nada pode estar em suas mãos. Mas escondidos leem páginas da Escritura. Quando não recebem uma Bíblia, um exemplar que chega clandestinamente à sua vida ou à sua comunidade escondida ou subterrânea, eles dão um jeitinho de cada um pegar uma página. E cada um decora essa página, e quando se juntam, eles falam sobre a página que leram e receberam, e talvez a tenham escondida ainda. Coisa que nós não temos ideia do que é, porque temos muitas Bíblias em casa, temos muitos livros, muito material. A nossa rede, né, não corta, não bloqueia acessos a conteúdo e material cristão. E hoje em dia nós encontramos mais e mais materiais, e bons materiais. Antigamente precisávamos de livros e mais livros para poder realmente fazer um estudo, e hoje, com boa pesquisa e com sabedoria, nós podemos beber em fontes especiais e realmente corretas no que concerne a palavra e a Escritura, né? É verdade que tem muita coisa ruim e falsa também, mas você pode filtrar isso. A igreja perseguida é o corpo sofredor de Cristo. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 26, ele diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Talvez pela questão, né, da distância ou da falta de conhecimento, a gente não tenha muito sofrimento, mas há uma parte da igreja que é sofredora. Há homens e mulheres nesse exato momento sofrendo as consequências de assumirem uma vida cristã, de aceitarem no seu coração, ou receberem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a ideia é que se essa parte do corpo sofre, nós também sofremos junto deles. Cristãos nos países fechados, como Coreia do Norte, o Irã, que agora tem um problema grandíssimo com Israel, Nigéria, China e muitos outros, algumas bandeiras estão ali, países fechados, né, que não aceitam de forma alguma o Evangelho, tem irmãos nossos que estão sofrendo barbaridades por causa do seu amor a Cristo. E o próprio Cristo, o próprio Jesus, se identifica com eles de forma especial. Quando Paulo perseguia a igreja e maltratava os cristãos, arrastava-os inclusive para a prisão, Jesus aparece a Paulo e diz assim, ainda chamando de Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não perseguia Jesus, mas os crentes. Mas Jesus se compadece dos crentes. Jesus se identifica com o sofrimento dos crentes. Jesus se identifica com o sofrimento dos seus filhos, aqueles que sofrem, não só como nós sofremos, às vezes outras coisas, né? Com relação à nossa vida, às nossas necessidades, à saúde como oramos, mas Cristo está atento ao sofrimento do seu povo e da sua igreja ao redor do mundo. Nós não somos perseguidos. Se formos fazer uma comparação, ao mesmo tempo que nos envergonhamos, somos, inclusive, animados pelo exemplo deles, mas ao mesmo tempo que somos inspirados pelo exemplo deles, muitas vezes podemos nos envergonhar diante daquilo que eles sofrem e nós não sofremos absolutamente nada.
Às vezes, fico pensando eu, dentro do nosso conforto, dentro das coisas que podemos ter como crentes num belo tempo, bem abrigados, seja da chuva, seja do frio, ou no verão, no calor, termos o ar fresco do ar-condicionado, temos boa alimentação, cafezinho pós o culto, às vezes que vem acompanhado com alguma coisa, que é muito bom, Nada disso é ilícito, pelo contrário, é o ambiente que nós vivemos. Mas pense que muita gente, por aceitar a Cristo, não tem mais o que comer. Muita gente, por aceitar a Cristo, não tem mais a sua família. Muita gente, por aceitar a Cristo, não tem mais a sua terra. Muita gente, por aceitar a Cristo, não tem mais o seu cônjuge. Muita gente, por aceitar a Cristo, não tem mais o seu trabalho. Não tem mais perspectiva de vida. Não tem mais uma esperança com relação ao futuro. Estão agora nas mãos de ímpios e pessoas que não creem em Deus. E farão de tudo para que eles ou desistam da fé ou cheguem inclusive à própria morte. Enquanto aproveitamos e podemos aproveitar, mas que tenhamos a consciência de que nem todo mundo desfruta da mesma coisa que nós. E precisamos ter no nosso coração empatia espiritual pelas coisas que acontecem ao redor do mundo. É verdade que não dá para abraçar tudo. Às vezes são muitas informações. Eu recebo informações dos nossos missionários, às vezes são tantas coisas, que muitas vezes a gente faz até a leitura, mas não sente ainda aquele negócio no coração e aquela empatia. Mas precisamos, diante de algumas dessas informações, termos empatia pela vida deles, pelo sofrimento que eles têm com relação a onde operam e trabalham, e principalmente de um povo sofrido, que começa a enxergar a Cristo como Senhor e Salvador, e assim derramam a sua vida perante Ele, e acabam sofrendo as consequências, tornando-se o corpo sofredor de Cristo Jesus sobre a face da terra. Em segundo lugar, a igreja perseguida nos desafia a fidelidade e a coragem. A fidelidade e a coragem. Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até a morte. Esse texto, para nós, e às vezes nós falamos dele, principalmente quando alguém faz a profissão de fé aqui, eu mesmo falo muitas vezes, é um texto que é um pouquinho diferente do que a Escritura está mencionando ali. Esse fiel até a morte necessariamente não se dá apenas na questão da longevidade. Olha, eu vou viver 70, 80 anos e quando eu morrer, então fui fiel até lá, aí agora eu recebo a coroa da vida. Embora pode ser aplicado assim. O contexto desse texto é dentro de uma perseguição do Império Romano com relação às igrejas. Quando em muitos momentos, e você já sabe disso pela própria história, isso é muito claro, fala-se muito, os cristãos eram muitas vezes sofridos com relação à sua fé. Eram capturados, eram mortos, eram torturados. Uma série de coisas horrendas e horríveis aconteciam com eles simplesmente por professarem a fé. Diante das loucuras dos imperadores, esses homens, essas mulheres, essas famílias inteiras eram arrastadas ao Coliseu e lá morriam devoradas por leões. E em grandes momentos de loucura eram feitos delas monumentos de tochas de fogo para iluminar a cidade. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não tem ideia do que é perder uma família, perder a esposa, o marido, os filhos, em campos forçados de concentração, simplesmente porque a pessoa abraçou a fé cristã, como na Segunda Guerra Mundial. A gente não tem ideia. Não passa na nossa cabeça, nós não temos essa experiência. No entanto, é necessário que, pelo menos sabendo, sejamos um pouco mais corajosos e ousados no que concerne a fé cristã. E também um pouco mais fiéis, pois trocamos a Cristo porque o ar-condicionado estava gelado, Ou porque está muito frio e está chovendo lá fora. Claro, não é sinônimo só de ter Cristo se viemos à igreja, não é isso. Mas trocamos as questões de fé por qualquer outra coisa. Hoje de manhã falávamos aqui sobre a corrupção que é generalizada na sociedade, na vida humana e nos nossos próprios corações. Por muito menos nós, entre aspas, negamos a Cristo, que somos cristãos, que somos servos, que somos filhos de Deus, quando nós
abraçamos algumas coisas relacionadas a essa nossa boa vida, deixando de lado a missão, deixando de lado a vontade do Senhor, o desejo de Deus. Somos muito mais amedrontados dentro da nossa cultura do que esses irmãos corajosos diante de um mundo incerto, insano e totalmente terrível onde vivem. Que isso traga reflexão aos nossos corações, que isso traga realmente um desejo no nosso coração de caminharmos com coragem e com fé ao longo da nossa caminhada. Há um homem chamado Richard Ambrand, ou Ambrand, como falam alguns, que tem um testemunho poderoso de fé. Ele viveu de 1909, exatamente quando essa igreja foi organizada, até o ano de 2001. Veja que viveu bastante tempo, inclusive. E ele nasceu na Romênia. E a Romênia foi palco, depois que ele se converteu ao cristianismo em 1938, das questões relacionadas à Segunda Guerra Mundial. E esse país abraçou o comunismo. E diante de um momento quando os líderes religiosos foram chamados para que eles pudessem serem adeptos, aderirem e construírem seus raciocínios diante da ideologia comunista, enquanto todos começavam a aceitar aquilo e assim se dobrarem diante das autoridades ímpias, ateísta, ele se pronunciou em microfone que estava sendo transmitido no rádio de que ele não faria assim. Mas pelo contrário, ainda questionou aos presentes se era lícito abandonar a Cristo, a fé e deixar de divulgá-la por causa das autoridades ímpias que estavam assim procurando submetê-los. Após isso, foi estabelecida uma grande perseguição sobre a sua vida, até que foi preso. E passou muitos e muitos anos na prisão, 14 anos, quando foi torturado de forma severa, porque simplesmente acreditava em Cristo Jesus e não deixava de pregar, era teimoso, não deixava. Existe até um filme dele agora, deste homem, mas eu li o seu livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Eu li bem no começo da fé e realmente me impactou bastante, muitíssimo. Né? Não sabia naquela época que pessoas assim sofriam tanto pelo Evangelho. Haviam momentos em que ele apanhava com varas nos pés, a ponto de perder os sentidos. Os sofrimentos e a tortura eram intensos. Certa vez questionado por um guarda, por que ele ainda orava, por que ele, todo já esfolado, surrado, ainda continua fazendo as suas orações, ele responde apenas ao guarda que estava orando por ele. E mesmo diante das atrocidades das autoridades, da polícia, dos guardas, ele ainda pregava aos guardas, apanhava e pregava de novo, orava pelos guardas e assim sucessivamente. Teve uma época que ele passou 3 anos numa solitária, em total escuridão e total silêncio. Total escuridão e total silêncio. A gente não tem ideia do que é isso. Não tem ideia. A esposa dele, chamada Sabrina, ela também frequentou 3 anos de campo de concentração. Foram extremamente judiados diante daquilo que declaravam com relação à sua fé em Cristo Jesus. Aí depois, passados esses anos todos, uma vez libertos, começaram com coragem a denunciar de novo as autoridades e também falar das atrocidades que os cristãos sofriam atrás do que é chamada de cortina de ferro, dos países fechados, comunistas, que repelem com toda a ferocidade a fé cristã. Ferocidade. A fé cristã. E aí ele funda a missão Portas Abertas. E começa então todo esse trabalho, inclusive de distribuição de Bíblias para esses lugares, e também onde nós chegamos depois de divulgações ao longo de todos esses anos, desse dia da igreja perseguida, que é comemorado inclusive hoje. Ele deixa esse legado. E uma coisa que me chama a atenção é que ele, já mais perto da nossa geração, ele personifica algo que eu quero ler para os irmãos, que está na Escritura, está em Hebreus, no capítulo 11, verso 32 ao verso 38. A Escritura já fala disso.
ele também sofreu, e há muitos irmãos sofrendo ao redor do mundo. Diz assim então a Escritura, no verso 32 do capítulo 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Falava o autor aos Hebreus a respeito da galeria dos heróis da fé. No verso 33 ele diz, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Até aí está muito bonito, né? Foram especiais. Muitas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Ou seja, não teve fiança que tirasse eles de lá, não por causa das autoridades, mas porque tinham convicção morrer pelo seu Jesus, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, ou seja, a serem dados aos leões, necessitados, afligidos, maltratados. Observe entre parênteses, porque não está em todos os textos originais, né? Alguns encontraram com e outros sem, por isso está entre parênteses, e diz então um detalhe aqui a respeito deles, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens e mulheres que o mundo não era digno, porque resolveram entregar a sua vida a Jesus, independente das circunstâncias estabelecidas. Hoje, na nossa sociedade, no Brasil em que vivemos, no mundo capitalista, na parte ocidental, as pessoas se entregam a Jesus porque ele vai resolver o problema financeiro das pessoas. Porque ele ajuda a abrir empresa, a enriquecer, a se formar. Hoje, as pessoas se entregam a Jesus porque desejam os deleites dessa terra. Enquanto homens e mulheres, não só no passado, em Hebreus, não só em Apocalipse que havia perseguição, mas hoje mesmo, em derredor desse mundo, enquanto nós estamos aqui, e mais do que isso, quando daqui a pouco nós estivermos fazendo uma refeição boa, quando nós deitarmos a cabeça no travesseiro, quando nós estivermos no quentinho da nossa casa, há homens e mulheres que não sabem onde vão dormir. Homens e mulheres que não têm o que comer. Não porque o alimento faltaria em seu país ou em sua casa, mas porque não tem mais para onde ir, porque tiveram a audácia e a coragem de viverem a sua fé, de viverem com fidelidade e coragem, mesmo dentro de uma igreja perseguida, mesmo dentro de uma igreja onde as autoridades procuram destruí-la. E mesmo que não haja igreja local, essa é a igreja a qual Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus. As próprias 7 igrejas do Apocalipse deixaram de existir. Só tem ruínas lá, não tem mais nenhuma. Porque Jesus não estava falando de uma igreja local, ele está falando de mim e de você, de pessoas que o amam de verdade e verdadeiramente, com todo o seu coração. Estão dispostos a entregar a sua vida, embora eu acho que a gente, nós, eu, você, ainda não sabemos exatamente o que é isso. Nós não temos ideia do que é se entregar dentro dessa condição ou dessa profundidade de viver a fé. Porque vivemos, sim, um mundo extremamente bom. E não está errado, porque é aqui que nós vivemos, não estamos em outro lugar. Porém, é necessário realmente estarmos consagrando a nossa vida ao Senhor e com fidelidade, servindo todos os dias da nossa vida. Se olharmos as tensões que esses homens e mulheres vivem, parece-me mais fácil viver a nossa fé e realmente nos empenharmos por servir a Deus, e realmente nos consagrarmos a nos abstermos das coisas relacionadas
a esse mundo deturpado pelo pecado e pela natureza pecaminosa. Me parece que ainda há possibilidade de consagrarmos os nossos membros a Deus para fazer aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que o agrada, aquilo que exalta o seu nome, aquilo que faz com que ele seja exaltado. Tudo que se pede à nossa vida é vir um pouquinho na igreja, não é? Tudo que se cobra é assim: por que você não foi mais na igreja? Nunca mais estive lá. E aí as pessoas dizem: sei lá, bom ficar em casa, né? Estou desanimado. Eu fui, sei lá, o ar estava gelado, não sei. Está chovendo há um mês, então deixa passar um pouco isso. E assim o tempo vai passando. Porque esses são os nossos desafios, às vezes até bobos, né? Se pensarmos nos desafios que eles têm todos os dias, com o risco de aparecerem em alguma rua e serem mortos. E não só isso, ser morto, não sei, não é tão bom, né? Mas ser torturado deve ser muito terrível. E se pensarmos, eu sempre me choco quando eu vejo, e eu gosto da história, às vezes eu até procuro vídeos a respeito para poder entender e assim ter um esclarecimento sobre algumas coisas, que conseguem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E eu sempre me choco quando eu vejo as famílias sendo separadas. Imagina você amar uma pessoa e nunca mais a vê-la. Imagina você criar um filho com todo carinho e ele some. E você não só mais não vai ver. Uma coisa, assumiu e foi para os Estados Unidos, está enriquecendo lá, que maravilha, nunca mais ouvi, mas sei que está bem. E outra coisa é sem saber o que vai acontecer com alguém que você ama profundamente. Nós não temos ideia do que é. Tudo que é nos solicitado, quem sabe, é orar um pouco. Com liberdade, dá para gritar na praça. É ler um pouco da Bíblia, mas nós temos tanta que a gente não quer. É amar alguém que ofendeu. É colocar um pouquinho dos dons a serviço do outro, mesmo sem ser reconhecido. É poder testemunhar um pouco sem necessidade de ser intrusivo, mas poder falar um pouquinho de Jesus diante das coisas que ele pode executar e fazer diante de uma alma cansada, solitária, necessitada, de uma alma carente. Só isso. Me parece pouco quando eu faço a comparação. Me parece fácil servir a Jesus dentro do nosso contexto, onde a gente precisa de um dinheiro e vem, onde a gente tem uma necessidade, pede aos irmãos e a igreja doa, onde nós nos juntamos e se alguém não pode comer por alguma razão, e eu acho que não tem gente assim, a não ser que nos visite, mas se reparte o prato. Nós não temos, na verdade, se pensarmos, claro, as questões de saúde são mais difíceis, não é? Mas nós não temos necessidades comparadas às deles. Nós não temos ideia do que é. E diante disso, não estamos lá, uma coisa nos é solicitada também. A que venhamos a interceder, a nos lembrarmos dessas pessoas. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 3, diz assim: lembrai-vos como se com efeito vós mesmos passasseis pelo mesmo momento e o mesmo sofrimento. Eu vou ler o texto porque eu abreviei aqui, vai ficar melhor. Ou está projetado ali, Ju? Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Veja que o contexto é de perseguição de Hebreus. Por isso a galeria da fé, por isso que ele mencionou que alguns foram cerrados, presos, mortos ao fio da espada, etc. No capítulo 13 ele diz esse verso, porque ele está incentivando os cristãos espalhados pelo mundo da época, por isso que é aos Hebreus a carta, ou seja, não é uma igreja específica, mas de forma generalizada, para que esses homens que creem em Deus, creem em Cristo, suportem as aflições do seu dia, as perseguições. E aqueles que por alguma razão os acompanham de fora, têm o mesmo sentimento para com esses. E mesmo nós tão distantes, mas agora aproximados pela comunicação,
pela informação e pela mídia, e sabendo dos problemas que irmãos passam ao redor do mundo, a estarmos também sendo empáticos diante da sua causa. E uma das questões da missão Portas Abertas é justamente essa, conscientizar a igreja ocidental de que a igreja nos países fechados sofre tanto que precisam de um apoio em oração e outros mais, se assim puder darmos, mas também principalmente estamos colocando a vida deles diante de Deus pelo sofrimento que chega à sua vida e pela perseguição que não para de se aplacar sobre cada um deles. E eu e você somos chamados a isso, a orarmos, a intercedermos e a colocarmos a vida deles nas mãos do Senhor, mesmo que nós não os conheçamos. Mas se um sofre, todos sofrem. Essa é a empatia cristã. Isso é o que não permite que o nosso coração fique sempre assossegado, mas pelo contrário, também lute junto, ainda que geograficamente longe, mas unido no espírito, na alma, no coração, na fé, a estarmos olhando por essas pessoas que passam tão grandes e profundas tribulações na sua vida. Será que você consegue se colocar no lugar de alguém assim, embora não os vejamos? Talvez você tenha até alguém que você possa lembrar-se ou saber. No entanto, esse é o convite, a que nós oremos, talvez venhamos a contribuir com alguém mais, já contribuímos com alguns que estão em lugares fechados. E assim podemos fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Que Deus nos dê coragem, meus irmãos, fortaleça a nossa fé. Não nos permita brincar de cristãos ou de igrejinha, mas pelo contrário, assumirmos compromisso real e sincero com Deus, mesmo diante dessas circunstâncias. Eles estão cumprindo o Shabat, piamente, arriscando sua própria vida. E nós? Qual tem sido a nossa vida diante de Deus? Qual tem sido o nosso comportamento diante de uma igreja livre a que vivemos? Com todas as possibilidades de um crescimento, não falo numérico, embora seja bom, mas falo do crescimento da alma, da vida com Deus, do relacionamento com o Senhor, do cumprimento da missão, com todas as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, tantas ferramentas e tantas possibilidades. Que Deus nos ajude como igreja ocidental, nos dê graça, como igreja em Camboriú, e faça-nos crescer como igreja local diante da presença de Deus, nos lembrando desses irmãos espalhados pelo mundo. Que Deus use a minha vida e use a sua vida para interceder por eles, mas também para agirmos no contexto e no local onde nós estamos inseridos. Que Deus assim nos ajude e abençoe nessa noite. Amém, queridos? Feche seus olhos um pouquinho, reflita no seu coração, pense na sua alma. Faça um exame da sua própria vida com Deus, da sua vida cristã. Dê graças a Ele, inclusive, de você ter nascido num país livre. Exalte a Deus por você ter tanta oportunidade que muitos não têm. Pessoas, assim como dão a vida por Cristo, dariam sua vida para estar aqui nessa noite, ou numa igreja ou outra, onde a pregação pode ser exercida, o louvor pode ser entoado em alto e bom som, onde há comunhão, onde há abraço, onde há luz elétrica, onde há um cafezinho após o culto para a comunhão, onde há casas aplainadas, bonitas nos esperando, a cama quentinha. Deus querido, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, podemos refletir um pouquinho nessa noite. Eu sei que é só um pouquinho, meu Deus, de tanto que precisávamos pensar, rever, aprender e ter de conhecimento do que é relacionado à vida desses irmãos ao redor do mundo. Foi só um vislumbre de informações. Nos faltam ainda detalhes, melhores informações a respeito, mas já nessa noite queremos nos lembrar, ó Deus, da vida deles, teus filhos, parte do corpo de Cristo, espalhados sobre a face da terra. Alguns, ó Deus, porque nasceram lá e vieram a conhecer a Cristo, a aprender de Deus ao longo da sua vida.
Outros, ó Deus, porque decidiram sair do país livre onde nasceram e enfrentar, ó Deus, os perigos e as dificuldades desses lugares, para que outras pessoas tenham o mesmo privilégio de conhecer a Cristo. Sofrendo alguns desses, ó Deus, perseguição intensa, risco de vida não só para si próprios, ó Deus, mas para a sua família, para os seus filhos. Pai querido, nessa noite nós intercedemos por eles, ó Deus. Rogamos, ó Pai, que o Senhor seja com eles, os abençoe, os conduza e os dirija a cada momento da sua vida. Também a nós que aqui estamos, ó Deus, que essa consciência não se aparte do nosso coração. Que possamos lembrar-nos, ó Deus, a cada momento da nossa vida, que há nossos irmãos, ó Deus, a todo tempo nesses lugares e assim fazendo a Tua obra, para que também tenhamos inspiração, que de uma maneira boa e saudável isso nos constranja, para que possamos, ó Deus, inspirados, fazer a Tua vontade, Senhor. A não ficarmos aquém do que o Senhor deseja para nós, mas pelo contrário, te servirmos com todo o nosso coração. Fazemos, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade, e te agradar, ó Deus, te servindo, ó Deus, com a nossa vida, sendo exemplos, ó Deus, na sociedade em que nós estamos, e sendo reconhecidos como realmente cristãos, homens e mulheres que estão dispostos a servir a Jesus, diante, ó Deus, de tantas coisas que também passamos por aqui. E talvez se o sofrimento ou a perseguição de alguma forma for velada na instituição onde nós trabalhamos, na sociedade onde nós vivemos, na família onde estamos inseridos, ó Pai, se o Senhor dá graça a eles para que suportem as aflições em países tão diferentes, ó Deus, certamente o Senhor nos dará graça a tudo, para que também, ó Deus, possamos testemunhar, e assim, ó Pai, mesmo com talvez algum tipo de perseguição, sejamos, ó Deus, encorajados por Ti e a Tua obra continue sendo realizada. Pai querido, em nome de Jesus, assim consagramos a Ti a nossa vida, Senhor, e assim buscamos, ó Deus, a Tua direção para o local e o mundo a qual nós estamos vivendo no dia de hoje. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, que oramos nesse instante. Amém, Senhor.